Parou aí? Já começou a gravar? Então, beleza. Gente, continuando agora, encontrando aqui a potência absorvida, a gente vai para a próxima etapa, né? Que é lembrar da formulazinha de potência. Olha, a expressão me diz o seguinte: potência deve ser alguma coisa dividido pelo tempo. E aí eu chamo a sua atenção porque isso aqui já caiu de diversas formas na prova do Enem. Porque se eu estiver falando de mecânica, potência é trabalho dividido pelo tempo. E esse trabalho aqui, ou normalmente é o trabalho da força-peso, ou é o trabalho da força resultante, que corresponde à variação da energia cinética, se eu estiver falando de mecânica. Mas se eu estiver falando de termologia, potência vai ser o calor dividido pelo tempo. Se eu estiver falando de eletricidade, potência vai ser energia elétrica dividido pelo tempo. Relembrado? Então é só colocar aqui, ó, calor dividido pelo tempo. Se eu quero descobrir o intervalo de tempo, então é só pegar a potência e dividir, a quantidade de calor e dividir pela potência. A potência já está aqui, ó, 2.500 watts. Eu só preciso descobrir quanto é que vale essa quantidade de calor. E aí eu posso fazer exatamente aqui do lado, ó. Essa quantidade de calor Q vai ser calculado como sendo MC vezes delta-teta. Você concorda comigo? Então, ó, Q vai ser igual a massa de água que vai ser aquecida. Preste atenção no truque agora que eu vou fazer de cabeça. Ele não falou que a densidade da água é 1 kg por litro, sim ou não? Se são 450 litros, é porque são 450 o quê? Quilos. Aqui, ó, quilogramas. Então a massa é 450 quilogramas. Muita calma nessa hora agora, porque o calor específico que ele disse que é 4 está em joules, não por quilograma, mas por quê, gente? Por grama. Então eu tenho que transformar esse 450 de quilogramas para gramas. Então eu já multiplico ele, ó, por 10 elevado à terceira. Aí agora sim eu coloco o calor específico que é 4, vezes a variação de temperatura que foi 20. Respire fundo para você não endoidar. Aqui não é joule por grama grau Celsius? Esse cara está em grama. Esse cara está em grau Celsius. Corta, corta, só sobra o quê? O joule. Então, o que vai ser dado em joule? Bora fazer essa continha aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, 45 e multiplicar por 2, isso dá 90. Você concorda comigo? No caso, 90 multiplicado por 4 dá 360. Então, fica 360 vezes 10 elevado, deixa eu ver, vice? Aí eu acho que eu peguei aqui, ó, 10 à quarta, mais 1, 10 à quinta, não é isso? Se eu não fiz errado, 360 vezes 10 elevado à quinta. Confira aí se eu fiz alguma bobagem, é isso mesmo? Tudo certo, né? Então, ó, encontrei essa quantidade de calor. Quando eu substituir aqui, eu posso colocar 3.600 vezes 10 elevado à quarta. Posso colocar assim. E aí, ó, eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui e vou descobrir o valor do intervalo de tempo. Vocês podem me ajudar, por favor? Se alguém puder. 36 dividido por 25. Pronto, isso multiplicado por 10 à quarta. Então já foram dois zeros, confira se é isso aqui. 14.400 no sistema internacional, que é dado em quê, gente? Em segundos, tá certo? Só que se você for para as respostas, ele não aparece em segundos, aparece em quê? Em horas. Cuidado para não cair na pegadinha. Dentro de uma hora, tem quantos segundos? 3.600. Então, pegue esse valor e divida por 3.600. Quando nós fizermos essa divisão, nós vamos encontrar, se eu não me engano, 4, né? Perfeito, obrigado. Exatamente 4 horas deve ser o intervalo de tempo para esse aquecedor solar variar a água desta temperatura aqui. Beleza, galera? Então você olha para ela e fala, pô, é grande. Tá, mas é a maior questão da prova. É essa daqui.
Se eu já estou mostrando lá para você e você está percebendo que é possível, é fazível também na hora da prova. Agora uma pergunta, só para saber se você está antenado. Se essa questão aparecer no início da prova, é a primeira que vai tentar fazer? De jeito nenhum. É a questão que você sabe que sabe fazer, mas você não vai gastar tempo com ela. Primeiro você vai fazer o quê? Fáceis, depois médias. Se sobrar tempo, você faz o quê? Tá difícil. Também se não sobrar, meu filho, você está no lucro. Porque na TRI, essa daqui, ó, a pontuação vai para onde? Lá para baixo. Agora, se der tempo de você fazer, obviamente você vai fazer. Beleza? Alguma pergunta? Então, questão de número 3 já foi. Uma recomendação. Dê uma olhada na parte de impulso e quantidade de movimento, que foi uma questão que caiu na prova do ano passado. E dê uma olhada também na parte de gravitação universal. É bem fácil também. Todas as questões que caíram praticamente foram teóricas. Só lembro de uma que teve cálculo mesmo. São 2 tópicos aí que podem correr por fora lá na hora, a gente nunca sabe. Como eu te falei, não é uma aula que é a aula da tua vida, mas foi todo o trabalho que você fez ao longo do ano. Então deixa eu ver a próxima questão aqui. Essa próxima questão eu quero logo fazer, depois é que eu faço a revisão. Nós vamos entrar agora, gente, na parte de ondulatória. Meu irmão, ondulatória é o assunto. Por que, Rafa? Porque a ondulatória representa 4 questões na sua prova. É quase 1/3 da prova, bicho. E eu queria que você identificasse de que fenômeno ondulatório eu estou falando nessa questão. Eu vou dizer para você que cai ondulatória, mas com certeza vai estar uma questão de fenômenos ondulatórios. Repare. Cada canal de TV ocupa um espaço de 6 MHz. Eu pulei aqui a questão, foi? Não, pessoal. É o número errado. É o número errado, né? Vixe, é porque eu fiz 2 questões simples, não foi? Foi mal, entendi agora. Foi Rafa Barros. Cada canal de TV ocupa um espaço de 6 MHz no espectro eletromagnético, seja ele digital ou analógico. A grande diferença entre os 2 tipos é a forma como ocupam este espaço. No passado, a TV analógica não usava todas as frequências disponíveis, sobrando assim alguns pedaços vazios, onde conseguíamos colocar algumas frequências de microfone sem fio, como por exemplo esse que eu estou usando aqui. O mesmo não ocorre hoje nos canais de TV digital, pois estes preenchem uma faixa muito maior, não tem mais aqueles espaços vazios. Com o desligamento da TV analógica, a ideia é de transferir essa faixa de frequência, que é de 698 até 806 MHz, para as telefonias usarem na tecnologia 4G, inviabilizando o uso de alguns microfones sem fio, que operam nesta banda, pois o sinal de um pode acabar interferindo no outro. Aí vem a pergunta, o fenômeno ondulatório envolvido no problema, quando ele dá a dica aí, a gente imagina logo que a resposta é a letra C, porque ele falou que o sinal de um interfere aonde? No outro. Mas a resposta da questão é a letra D. E isso já caiu no Enem. Desse jeito. Ele não vai usar a palavra interferência, porque ele não é doido, ele também usar a palavra interferência, ele está aloprando. Mas ele vai usar uma palavra que dê a ideia de interferência. E na verdade não é. Vou explicar agora, nem se preocupe. Foi só primeiro que você levar o choque, o impacto, entendeu? Para agora você entender. O que a gente chama de interferência, na verdade, é ressonância. Por quê, Rafa? Nem todo o conceito do dia a dia, do popular, está fisicamente correto. Posso lhe dar alguns exemplos? Se eu disser aqui, puxa vida, eu estou com muito calor, fisicamente, isso é correto? Não, porque um corpo não pode possuir calor. Se eu disser que esta cadeira tem um peso de 20 kg, isso é correto? Não, porque 20 kg é o quê? Mas você percebe que no popular a gente utiliza outros conceitos. Então, quando eu escuto chiadeira, não sei o quê, eu tento chamar isso de interferência.
Mas, na verdade, quando entra uma frequência no meu caixa de som, é porque ele está captando a mesma frequência. Tu lembras que para ocasionar a ressonância tinha uma causa? Qual era a causa? Mesma frequência. Qual era a consequência? Aumento da amplitude. Você só vai dizer que a resposta é interferência se ele falar, acho que não dá aqui, dava com um coisinha antiga, que era a microfonia. Quando eu colocar um de frente para o outro, dá aquele subir, né? Todo mundo fica doido. A microfonia é a interferência. Mas você captar um sinal de rádio pirata, sei lá, um sinal de um celular entrar na televisão, alguma coisa desse tipo, sempre falar da ideia de sintonia, isso tem muito mais a ver com sintonia do que com interferência. Eu falei o quê? É porque sintonia é sinônimo de ressonância. Obrigado. Tem muito mais a ver com ressonância do que com interferência. Acalmou mais o coração? É assim, é fácil. Não se preocupe, no próximo slide eu vou dar o exemplo de cada um desses e você não vai se perder de jeito nenhum, certo? Vamos a ele então? Vou mostrar aqui para você. Colocar aqui, ó, um resumão de toda essa parte de ondas. Então, só para fechar, essa questão, a resposta, a letra D, ressonância, porque captou a mesma frequência. Sempre quando vier com essa ideia de sintonizar, lembre da palavra ressonância. Agora vamos resumir. O que é que cai, professor, da parte de ondulatórios? Vou dizer agora. Oh, meu Deus. Primeira coisa, você precisa lembrar que no assunto de ondas, toda onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Me ajude transportando o quê? Sem transportar o quê? Perfeitamente. Desta maneira, eu posso classificar as ondas de 3 formas diferentes. As ondas, elas podem ser classificadas, me ajude, em ondas mecânicas ou ondas o quê? Eletromagnéticas. Elas podem ser classificadas como onda longitudinal, onda o quê, gente? Transversal. Ela também pode ser classificada como sendo uni, bi ou o quê, gente? Tridimensional, certo? Vamos só relembrar a diferença. Mecânica é porque precisa de um meio material para se propagar. Eletromagnética, não. Então, luz, de uma maneira geral, é uma onda o quê? Eletromagnética, seja ela visível ou invisível. Por exemplo, o raio-x é uma espécie de luz, só que é uma luz o quê? Invisível. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra, no espectro eletromagnético, é apenas a sua frequência, consequentemente o seu comprimento de onda. Mas, a princípio, no vácuo, todas possuem a mesma velocidade, que é considerado 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Fechou? Muito bem. Continuando aqui. Longitudinal é aquela que vibra e se propaga na mesma direção. Já a transversal, você vibra ela na vertical, mas ela se propaga como, gente? Na horizontal. Sabendo disso, eu te pergunto, uma onda longitudinal pode ser polarizada? Não, somente ondas o quê? Transversais. Por isso que é importante você entender essas diferenças. As 2 ondas que mais caem na sua prova estão aqui, ó. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Já a luz é uma onda eletromagnética, transversal e também o quê? Tridimensional. Tanto uma quanto a outra, você pode calcular a intensidade como sendo a potência por unidade de área. Por exemplo, no caso do som, essa área aqui, ó, é a área superficial da esfera, já que o som se propaga em todas as dimensões. Lembrando que a área superficial da esfera é dada por 4π vezes o r elevado ao quê? Ao quadrado. Então, se precisar calcular, é dessa forma que a gente faz. Beleza? Especificamente a respeito do som, a gente sempre tem uma questão que fala sobre as qualidades fisiológicas do som. Revisite a ficha de ondulatória, certo? Porque as 3 qualidades se referem, em primeiro lugar, à intensidade, em segundo lugar, à altura, em terceiro lugar, a quem, gente? Ao timbre. A intensidade do som está diretamente relacionada com a sua amplitude. A altura está relacionada com a sua frequência. E o timbre está formado, ou está relacionado com o quê?
com o formato, ou seja, com o desenho dessa onda, certo? Então, quando eu disser que um som é alto, eu estou dizendo que ele é um som de muita intensidade ou de muita altura? Muita altura, porque som alto quer dizer alta frequência, quer dizer um som agudo. Um som baixo é um som de baixa frequência, é um som o quê? Grave. Quando eu quiser falar daquele som que está incomodando muito os meus ouvidos, alguém colocou no máximo volume, eu não vou dizer que o som está alto ou está baixo, eu vou dizer que o som está forte ou está o quê? Fraco, tá certo? E o timbre é o que faz a gente diferenciar, por exemplo, dois instrumentos que estão emitindo a mesma nota musical. Você sabe que o formato da onda é diferente, beleza? Outra dica é na parte das equações, a famosa, né? V igual a lambda F, que também pode ser calculada como sendo V lambda sobre T, onde T é o período inverso da frequência, ou V também pode ser calculado como sendo ΔS sobre ΔT. Não esquecendo a parte de oscilações, você tem o período do pêndulo simples, que é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G, e você tem o período do massa-mola, que é 2π raiz quadrada de M sobre K. Lembrando que o pêndulo simples não depende da massa do pêndulo e que o período do massa-mola não depende da gravidade. Lembra que na revisão eu falei que ele vai tentar confundir você por causa disso? Ambos não dependem da amplitude de oscilação. Não importa se você abandona ele daqui ou se abandona ele mais alto. O tempo de ida e volta é exatamente o quê? O mesmo. A mesma coisa acontece com massa-mola. Se você estica menos ou se você estica mais, o tempo de vai e vem não é alterado. Beleza? E para fechar essa partezinha, os fenômenos ondulatórios. 4 de um lado, 4 do outro. Eu agora vou citar para você aqui 3 exemplos, pelo menos, de cada um deles. Eu vou fazer isso de uma maneira rápida, então eu preciso que você seja breve, caso você queira anotar. Não anote o nome de cada fenômeno. Aí no seu caderninho mesmo, você só vai colocar a numeração. 1, 2, 3, 4, até 8. Quando você colocar o número 1, você já sabe que é o exemplo de quê? Reflexão. Quando colocar o número 8, já sabe que é o exemplo de quê? Interferência. Então, se quiser anotar, eu acho importante, só para relembrar, é o seguinte. A reflexão, número 1. Só lembrando que a reflexão é aquele fenômeno onde a onda ela bate e faz o quê? Volta. Ela não tem nenhuma alteração das suas características. 3 exemplos já foram cobrados na prova. Coloque aí. Exemplos de reflexão. Você tem o eco, você tem a reverberação e você tem o sonar. Falou sobre uma dessas 3 coisas, está falando a respeito de reflexão. Eco, reverberação e sonar. No caso da refração, é quando a onda ela passa de um meio material para o outro. Tu lembras ainda? Qual é a única característica da onda que não muda quando ela sofre refração? É a sua o quê? Frequência. Muda a velocidade? Muda. Muda o comprimento de onda? Muda. Consequentemente, também muda a direção, tá certo? Ela está numa determinada direção, passou de um meio para o outro, ela sofre um desvio, podendo se aproximar ou o que, gente? Se afastar normal. Para falar de refração na prova, basicamente ele cita 3 exemplos. Coloque aí, número 1, fibra óptica, número 2, miragens, número 3, ionosfera, que é quando uma onda eletromagnética de rádio, por exemplo, tem a capacidade de sair de um trecho da Terra e chegar a outro. Algumas pessoas diriam que isso é reflexão, mas na verdade é consequência da refração, porque se trata de uma reflexão interna total. Então, repetindo, eu falei o que? Fibra óptica, miragens e o que, gente? Ionosfera. Massa. Se falar sobre difração, está falando com a capacidade de contornar um obstáculo. Basicamente, os exemplos são o Wi-Fi. Não é verdade? Às vezes você tem na sua casa lá o roteador na sala, tu está com o computador no quarto, mas o sinal de Wi-Fi chega ou não chega? Porque ele sai contornando os obstáculos tudinho. Bota aí Wi-Fi. Coloca aí onda sonora. Em casa, se tu der um grito da cozinha, acho que alguém pode escutar na sala. Onda sonora. E o outro exemplo clássico que seriam ondas de rádio e TV. Devido ao seu alto comprimento de onda, eles têm a capacidade de contornar grandes obstáculos.
Lembrando, gente, que a difração ela se atenua, ou seja, ela vai ocorrer mais facilmente quando o tamanho do obstáculo tem a mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Número 4 seria a polarização, seria você conseguir filtrar o campo de uma onda em determinada direção. 2 exemplos clássicos aqui nós temos a lente polaroide, você pode dizer que é a lente polarizadora, lente polaroide, que é aquela que acontece nos óculos escuros, por exemplo, né? Onde o camarada que está dirigindo, ele sofre menos radiação, porque ela consegue filtrar parte da luz. E outro exemplo clássico, esse nunca caiu, e eu estou com um forte sentimento de mim, viu? Coloque aí, cinema 3D. Se ele falar de cinema tridimensional, já sabe que o efeito é a polarização. O que tem mais exemplos na prática e é o fenômeno que mais caiu no Enem, se você quiser botar um asterisco aqui do lado, chama-se ressonância. Tem uma causa, para ele acontecer, ele tem que ter a mesma frequência. E a consequência é porque ele tem um aumento de quê? Da amplitude. Muita gente confunde e não consegue diferenciar ressonância de interferência. Você quer a dica? Interferências são 2 ondas. Interferiu uma na outra. Ressonância é uma onda e um sistema físico recebendo essa onda. Esse sistema físico pode ser um micro-ondas, pode anotar aí, vai ser ressonância. Micro-ondas. Você pode colocar a palavra sintonia, escreva mesmo, sintonia. Por quê, Rafa? Porque pode ser a sintonia de um rádio, a sintonia de uma TV, a sintonia de um celular. Você também pode colocar aí o exemplo do balanço. Esse é o exemplo clássico, né? Se você empurra o balanço na mesma frequência de oscilação dele, ele vai vibrar com amplitudes cada vez o quê? Maiores. Você também pode colocar a cantora, bota assim, o som e a taça de cristal. Se o som que foi emitido tiver a mesma frequência de oscilação das moléculas da taça de cristal, elas vão aumentar a amplitude de vibração e vão romper. E por último, nós temos o exemplo da amplificação sonora, que é o que acontece no violão, né? Amplificação acústica, na verdade escreva assim, amplificação acústica. Como na caixa do violão forma o fenômeno da ressonância, você tem um aumento da amplitude do som, então você fica com um som de maior intensidade. O que sai da corda tem uma intensidade, ó, bem pequenininha, mas quando passa pela caixa acústica, a intensidade faz o quê, gente? Aumenta. Batimentos é quando você tem a superposição, ou seja, a junção de 2 ondas de frequências muito próximas. Exemplo, coloque aí, afinação de instrumentos. Normalmente o som resultante que você escuta é feito uma batida, alguém batendo na porta, né? Seria mais ou menos isso. Como assim, Rafa? A intensidade dele tem hora que aumenta, tem hora que faz o quê? Diminui, mas essa repetição ela é periódica ao longo do tempo. Isso é o famoso batimento. Nós temos o efeito Doppler, que é você ouvir a frequência de um som diferente da frequência real que a fonte sonora está emitindo, devido ao movimento relativo de aproximação ou de quê? De afastamento. Exemplos clássicos, o primeiro é a ambulância, pode anotar isso. O segundo é o mosquito, no seu ouvido, né? É efeito Doppler. Pode colocar aí carro de Fórmula 1. E o mais importante, radar aferidor de velocidade. Boa parte dessas bombadas eletrônicas que a gente conhece é efeito Doppler que eles utilizam, tá certo? E por último, a história da interferência, beleza? A interferência tem a ver com a mudança da intensidade da onda sonora. Só escreva isso. Mudança da intensidade da onda. Não escreva sonora. Mudança da intensidade da onda. Então, por exemplo, se ele falar que num ponto você tem uma região mais clara, ou você num ponto tem um som mais forte, tudo isso dá ideia de interferência construtiva. Assim como uma região mais escura ou com um som mais fraco, dá ideia de interferência destrutiva. Esse é o resumo, gente, dos 8 fenômenos ondulatórios que podem cair na sua prova. Da parte de ondas ainda, ó, uma questão é de som,
outra é de fenômenos e outra ele pode colocar de qualquer coisa. Ele pode colocar da parte de ondas estacionárias, ele pode colocar de oscilações, mas com certeza, escreva o que eu estou falando, isso é todo ano, é uma questão de radiação. Você precisa lembrar que na hora que você vai observar a radiação, ela é uma onda eletromagnética. Lembrando que o que diferencia uma da outra é a sua frequência. Como é uma onda, a velocidade é dada por lambda f, mas a energia que ela transporta é proporcional à sua o quê? Frequência. Quanto maior a frequência, maior a sua energia. É muito importante que você saiba o espectro eletromagnético memorizado. Vamos relembrar aqui. Os tipos de radiação que você pode ter é ionizante e o quê? Não ionizante. Aqui cria íons e aqui não. Aqui é danoso à nossa saúde e aqui não. Então vamos relembrar. Raios ionizantes são os 3 primeiros raios. Por favor, me ajude e repita comigo. Diga assim, raio gama. Diga assim, raio X. Diga assim, raio ultravioleta. É fácil. Gama, X e ultravioleta. Depois disso você tem a luz visível, que se divide em quantas cores? 7, tá certo? Se eu começar pelo violeta, que é aqui em cima, que é abaixo do ultravioleta, depois do violeta, não tem uma dica, né? É V, A, V, V. Estou fazendo aula de inverno, pode ser que você se confunda. Depois do violeta, é o quê? Anil, boa. E depois? Azul. E depois? Verde, certo? Amarelo. Depois? Alaranjado. E depois? Perfeito, que lindo. E abaixo do vermelho vai ser o quê? Infravermelho. Depois do infravermelho são as 3 caixas que tem na nossa casa. Tu lembras? Micro-ondas, boa. Rádio e o quê? TV. Pronto, é só você lembrar que para cima a frequência aumenta, para baixo o comprimento de onda é que aumenta. Fechou? Muito bem. Só lembrando aqui das aplicações. Primeira aplicação com respeito à esterilização. Gente, quando você tem esterilização de equipamentos ou de alimentos, ele vai receber uma onda eletromagnética, uma radiação, para matar os micro-organismos. Mas o cara que recebe esta radiação, ele se torna radioativo? A resposta é não. Então, por exemplo, dentro da área da medicina, uma pessoa que passa por um tratamento de radioterapia, recebeu lá as ondas eletromagnéticas, saiu da sala, ela virou tipo uma lanterna verde, ela ficou radioativa? De jeito nenhum. A pessoa só fica radioativa se ela receber um tratamento de quimioterapia. Por que, Rafa? Porque aí a substância agora está dentro do corpo dela. Você entende? Por isso que uma pessoa que faz quimioterapia, ela tem que entrar num dia logo cedo e ela só sai no final do dia. Porque 8 horas é o tempo necessário que o iodo precisa para ter o tempo de meia-vida. Decair e não ser mais o quê? Radioativo. Então, cuidado com essa pegadinha, certo? Com respeito aos sensores, por exemplo, numa porta de um shopping, eu emito radiação infravermelha. Ele capta, por isso que as portas fazem o quê? Se abrem, são os famosos sensores de presença. E por último, a geração de energia, que seria a usina nuclear. E aí você sabe que tem a fissão do urânio e etc. Beleza? Então, gente, questão certa na prova é essa parte de radiação. Pronto para a próxima questão? Chegue lá. Estamos já finalizando, questão de número 5. Vai falar nada mais, nada menos do que 1/3 da prova. É a parte de eletricidade. Bicho, se tu juntar eletricidade com ondulatória do Enem, dá mais da metade da prova. Por isso que eu deixei esses tópicos agora no final para detalhar para você bem direitinho. Deixa eu falar logo dessa questão aqui. Essa daqui foi totalmente autoral mesmo, viu? Inclusive o carregador de lá de casa. Tirei a foto, mandei para a Alisson e a gente saiu lutando na ficha. Foi muito massa essa questão. Eu acredito que esse ano vai ser cobrado isso aqui. Inclusive nós colocamos na ficha de revisão também. Acompanhe. Uma forma de potencializar o tempo de uso do seu smartphone, tablet ou câmera fotográfica longe da tomada é através de uma bateria portátil, que pode ser conectada ao dispositivo para aumentar a sua duração. Por favor, destaque isso, bateria portátil. É o famoso carregador, né? Parece complicado, mas não é. Explicando de uma forma simples,
a sua proposta é estabelecer e informar o tempo de duração da bateria. Assim, em teoria, quanto maior o miliampere-hora indicado na bateria, destaque isso, miliampere-hora, e puxe uma setinha. Bicho, miliampere-hora não é tempo, miliampere-hora não é corrente, miliampere-hora é carga elétrica. Então, puxa a setinha, anote, carga elétrica. Tem muita gente que pensa que é energia. Carga elétrica. Então, quanto maior o miliampere-hora indicado na bateria, mais longo é o período que o seu smartphone ou tablet pode ficar desconectado da tomada. Um exemplo da capacidade e das características elétricas de uma bateria portátil é mostrado na figura a seguir. Olha para cá, por favor. Do inglês, out significa o quê? Saída, né? Fora. Então você tem duas saídas e o que, galera? Uma entrada. Então quando eu quero carregar o carregador, carregar o carregador, entendeu? Aí eu conecto exatamente aqui. Mas quando eu quero carregar o meu celular, eu coloco exatamente onde? Aqui. Então eu consigo carregar quantos dispositivos ao mesmo tempo? 2, não é bacana? Aqui é só o botão de liga e desliga. Tem algumas informações aqui, ó. Você percebe? Você tem informação de entrada, ó, in. E você tem aqui, ó, duas informações de saída, out 1 e out 2. Ele mostra as voltagens e ele mostra a amperagem. Bom, isso já caiu na segunda aplicação. Se eu não me engano, caiu o ano passado. Quando ele começa a colocar na segunda aplicação, é porque ele está querendo puxar para a primeira. Então, se liga aí, meu fera. Suponha que esta bateria foi utilizada para carregar 2 celulares ao mesmo tempo. O tempo necessário para carregar completamente esta bateria é de quantos minutos? Vamos tentar encontrar logo a resposta disso? Ele está falando a respeito do carregador, ele está falando a respeito da bateria. Quanto tempo, se eu colocar aqui, ó, na entrada, essa bateria vai demorar para carregar completamente? Separando os dados, eu vou pegar os dados da entrada ou eu vou pegar os dados da saída? Se é para carregar o carregador. Da entrada, perfeitamente. Ou seja, olhe, os dados, ó, são exatamente esses daqui. Então você vai anotar a corrente de carregamento dele, se a gente reparar aqui são 2 amperes. A voltagem eu não vou precisar utilizar, mas para descobrir o intervalo de tempo, eu preciso anotar a carga. E ele fala aqui, ó, na parte de cima, vou apagar isso aqui agora, e te mostrar que a carga foi igual a 10.000 miliampere-hora. 10.000 miliampere-hora. Qual deve ser o intervalo de tempo? Eu acho que ele pede aí em minutos, né, gente? Então, ó, deixa eu dar uma dica para você. Esse mili, lembra quanto é? 10 elevado a quanto? Menos 3, né? Posso cortar 10 a menos 3 com 10 elevado a terceira. Então, isso ficou uma carga de 10 ampere vezes hora. Trazendo para cá, ó, o intervalo de tempo pode ser calculado como sendo a quantidade. Calma que bugou na minha cabeça agora. A quantidade de carga dividido pela corrente, não é isso? I é igual a Q sobre ΔT. Então você vai pegar a quantidade de carga, que foi 10 ampere-hora, e dividir pela corrente que foi 2 amperes. Então você vai ficar com um tempo de apenas 5 horas. Mas como ele pede isso daqui, gente, em minutos, eu preciso multiplicar esse trocinho por 60. Então eu vou encontrar uma resposta de 300 minutos. Olhando nas alternativas, só com essa primeira resposta, a gente mata a questão, sim ou não? Não, né? Fica entre a letra A e B, não é isso? Ok. Indo para a segunda parte agora, ele diz assim: os aparelhos celulares que foram conectados à bateria estão associados em, no caso as opções são série ou paralelo. Por exemplo, olhando para cá, você pega a dica. Repare que tanto na entrada
Como em qualquer uma das saídas, a voltagem é exatamente a mesma. Gente, qualquer circuito, para que um equipamento seja independente do outro, eles têm que ser ligados em quê? Em série ou em paralelo? Paralelo. Se você botar em série, um morrer, o outro também fica desligado, corta. Então tem que ser em paralelo. Por favor, anote aí. Em paralelo. E a energia elétrica total, desprezando-se as perdas por efeito Joule, fornecida aos celulares em 30 minutos, será de... Vamos calcular agora. Veja só. A energia, ela se calcula como sendo o produto da potência pelo intervalo de tempo. A potência, muito importante, viu? Ela pode ser calculada de 3 formas. Primeira forma, π. Segunda forma, R ao quadrado. Terceira forma, U ao quadrado sobre R. Nessa questão vai ser o π. Então, I vezes U delta T. Gente, substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte. Como são 2 saídas, eu tenho que pegar a corrente total. Porque eles não vão estar em paralelo, então um vai consumir uma corrente, o outro vai consumir uma outra corrente. Mas essas 2 correntes saem do mesmo cara, que é justamente o meu carregador. Está me entendendo? Então eu já posso pegar a corrente total. Você pode observar para mim? A primeira saída fornece uma corrente de quanto? 2 amperes. E a segunda? 1 ampere. Você já ouviu falar em carregador turbo? Quem já ouviu falar em carregador turbo do celular? Já? Porque ele carrega mais rápido. Sabe por que mais rápido? A maioria dos celulares, eles funcionam com uma corrente de 1 ampere. Um carregador turbo, ele fornece uma corrente de 2 amperes. Eu comprei um para mim. É massa, porque ele carrega rapidamente. Mas eu percebi que a bateria fica viciada. Ou seja, ela carrega mais rápido, mas ela também termina o quê? Mais rápido. Então é melhor você utilizar um carregador normal, que demora mais, mas com a bateria também vai demorar mais. Então nesse caso eu teria que pegar, ó, vou destacar aqui, tá certo? A primeira saída foi uma corrente de 2 amperes, a segunda foi de 1 ampere. Então a corrente total foi de 3 amperes. A tensão total, está escrito aqui, ó, para todas as situações, foi de 5 volts. E o intervalo de tempo, muita calma nessa hora agora. Ele falou quantos minutos? 30, né? Só que ele pediu essa energia em joules. Então o tempo tem que estar em segundos. Dentro de 1 minuto tem 60 segundos. De cabeça agora. Quanto é 30 vezes 60? 3 vezes 6? 18. Repete quantos zeros? 2. Então fica 1.800 segundos. Então a energia vai ser igual. Oh meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Disse? 18 vezes 5, 50, 90. Vezes 3 dá 27. Isso. 270 mil é? É isso? Massa. 270 mil ou 27 mil? 27 mil, certo. 27 mil joules de energia. Isso corresponde a que letra aí, minha gente? Letra A. Pode marcar. E aí, ficou alguma dúvida? Está de boa? Eu não posso fazer todas as questões de eletricidade que eu acho que vão cair na prova, certo? Senão você não aguentaria. Mas essa eu acredito que com certeza vai estar lá. Agora eu recomendo que você revise a associação de resistores, que você revise, por exemplo, a posição correta do amperímetro e do voltímetro, que você revise a questão dos geradores. Lembra se você ligar pitoquinho no buraquinho, pitoquinho no buraquinho, pitoquinho no buraquinho? A tensão total é a soma de todas as tensões. Mas se você ligar pitoquinho com pitoquinho, positivo com positivo, ao invés de somar, faz o quê? Subtrai. Você não pode esquecer disso, tá certo? É só esse detalhe fundamental. Lembra da equação de geradores? E dá um tapa naquela parte de magnetismo. O ano passado, gente, foram 3 questões de circuitos, essa parte de corrente, e uma questão da parte de magnetismo. O ano passado falou sobre indução magnética. Esse ano pode falar, por exemplo, sobre força magnética. Mas faça uma revisão lá de força, de campo e de indução. Quando cai, normalmente também muito tranquilo. Pronto para a última? Uau! Olha, aqui é só uma questão na prova, mas tem 2 vantagens. É uma questão certa e uma questão fácil. Ótica geométrica não tem o que fazer na prova. Eu coloquei tudo que eu pude numa mesma questão, certo?
Inclusive, eu não vou revisar a teoria em separado, vou revisar a teoria na própria resolução da questão. Deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá. Acompanhe aí a leitura. Em homenagem ao meu amigo Léo, em biologia, a utilização de marcadores fluorescentes permite o estudo de células através do microscópio de fluorescência. No esquema simplificado a seguir, um feixe de luz incidente F1 de comprimento de onda entre 450 e 490 nanômetros. Você pode circular isso, por favor? Isso é o comprimento de onda da luz que chega, que incide. É refletido no semi-espelho E. Como assim, professor? Porque parte da luz ele pode refletir, outra parte ele pode refratar. É um espelho transparente, constituído de uma lâmina transparente de faces paralelas. Ele está explicando o que é o semi-espelho. Excita os marcadores fluorescentes da amostra A. Entendeu a ideia? A luz vem, reflete, excita esses marcadores, depois também é emitida. Aí ele continua. A amostra excitada emite o feixe de luz F2 com um comprimento de onda superior, circule isso, 510 nanômetros. Caramba, eu preciso anotar isso. Ó, esse segundo F2 aqui, ó, é 510 nanômetros. O primeiro, ele tem uma média, né? Entre 450 e 490, eu posso chutar aqui uma média, gente? 470 nanômetros. O que importa é que a luz que chega é com comprimento de onda menor e sai com comprimento de onda o quê? Maior. É só isso que eu queria chamar a sua atenção. Ele continua. Essa luz que vai ser emitida pela amostra fluorescente aí, passa através do semi-espelho e atravessa um filtro antes de chegar ao observador. Atravessou aqui, ó, o semi-espelho, atravessou o filtro, chegou no observador. Com base nos princípios físicos envolvidos no funcionamento do microscópio, julgue os itens a seguir. Me ajude. Número 1. Os ângulos de incidência e de reflexão formados entre um raio do feixe F1 e a reta normal do semi-espelho são iguais. Está falando isso aqui, filho. Se eu traçar a reta normal, ó, em outras palavras, ele está dizendo que o ângulo de incidência foi igual ao ângulo de reflexão. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Marque V aí. A alternativa número 2. Considerando-se que o semi-espelho e o ar têm índices de refração diferentes, o raio de luz do feixe F2 é refratado ao passar do ar para o semi-espelho, mas não é refratado, ao passar do semi-espelho para o ar. Isso é verdadeiro, gente? Não, é falso. Se eu mudo de meio material, eu mudo de índice de refração. Consequentemente, eu tenho a refração. Eu tenho uma mudança de velocidade. Número 2 é falso. Número 3. Ao atravessar o semi-espelho, o feixe sofre um desvio angular, que é proporcional à espessura do semi-espelho. Meus amores, essa questão é uma pegadinha, porque ele não falou desvio lateral, nem deslocamento lateral. Ele falou a respeito de desvio angular. Um raio de luz só sofre desvio angular se ele passar no prisma. Ele vem na direção, aí ele rotaciona e depois ele rotaciona de novo. Mas numa lâmina de face paralela, observe, o ângulo que ele desviou para a direita, na saída ele desvia para onde? Para a esquerda. De modo que o raio emergente está ou não está paralelo ao raio incidente? Tá. Então não houve desvio o quê? Angular. Então essa alternativa é falsa. Se ele tivesse falado deslocamento lateral ou desvio lateral, estaria verdadeiro. Por quê, Rafa? Olha para cá. O desvio lateral é a espessura da lâmina que multiplica o seno de I menos R sobre o cosseno de quem, pessoal?
de R. Então, realmente, o desvio lateral é proporcional à espessura da lâmina, mas o desvio angular aqui, ele não existe. Beleza? A alternativa do número 4 fala assim: a absorção de parte da luz que não passa pelo filtro transforma a energia luminosa em energia térmica. Essa daí é completamente verdadeira. Por que, Rafa? A luz que não vai atravessar, ela vai ser absorvida. O que é que acontece com a sua pele quando ela absorve radiação solar? Ela esquenta, perfeito. Então ela vai transformar a luz em temperatura, em calor, certo? Número 5. A luz incidente, ao excitar os marcadores fluorescentes, aumenta a energia dos átomos excitados. Perfeito, né? Como a luz vai dar energia para os átomos, eles ficam mais energéticos, ou seja, mais excitados. Número 7. Calma. Eu fiz a 5. Fiz a 6. Vou para onde agora? Eu falei assim, foi? Tá bom. Número 5. A cor percebida pelo observador é complementar a cor absorvida pelo filtro da luz. Perfeito, verdadeiro. Por exemplo, se esse filtro aqui for um filtro verde, ele só vai deixar passar a luz o quê, pessoal? Verde. Já viu em casamento? O pessoal pega um refletor, aí coloca aquele papel celofane verde, para justamente iluminar as cores que já são o quê? Verdes, para elas parecerem mais verdes ainda. Então, se o filtro é verde, só deixa passar o quê? Luz verde. Ele vai absorver o quê? A cor que é complementar ao verde. Um exemplo, na roda de cores, a cor que é complementar ao verde é oposta a ela. Seria quem, pessoal? O magenta. Filho, você não tem obrigação de memorizar isso. As 2 vezes que isso aqui já caiu, ele deu na prova. O que você precisa entender é que existe sempre a ideia de uma cor complementar, que na roda de cores seria a cor oposta. Por exemplo, quem é a cor complementar do amarelo? Quem é a cor complementar do amarelo? Azul. É só você olhar do outro lado. Quem é a cor complementar do ciano? É o vermelho. E assim vai. Sacar essa ideia? É só ver o que está do lado oposto. Eu vou para onde agora? Qual o número? 7. Os elétrons dos átomos excitados passam de níveis de menor energia para níveis de maior energia na emissão de luz pela atmosfera. Menino, se ele vai emitir luz para a atmosfera, ele não vai passar de menor para maior, ele vai passar de maior para quê? Menor. Isso aqui é átomo de Bohr, é falso. Número 8. A luz que incide na amostra tem maior energia do que a luz emitida pela excitação. Bora lá. A luz que incide aqui tem maior energia, sim ou não? Tenha calma. A luz emitida aqui, ela tem maior ou ela tem menor comprimento de onda? Não, olha o valor. Aqui é maior ou é menor do que esse comprimento de onda? Essa daqui. Se o comprimento de onda é menor, a frequência é o quê? Maior. Maior frequência, maior energia. Ele falou que a energia aqui é maior do que aquela que é emitida por essa amostra. Então, essa alternativa é verdadeira. Vou para onde agora? 9? Isso. Se o observador não conseguir distinguir as cores adequadamente, ele provavelmente sofre de estrabismo. É isso, gente? Ele sofre de quê? Daltonismo. O estrabismo é o famoso vesgo, né? Aqui no Nordeste a gente chama de zaroi, né? Assim? Muito bem. E número 10, caso o observador tenha astigmatismo, este defeito poderá ser corrigido com lentes prismáticas. É assim? Não. Astigmatismo é corrigido com lentes cilíndricas. Lentes prismáticas corrigem o estrabismo. Lembrando os 2 defeitos da visão mais famosos, tá certo? Aqui, ó. Mulher adora liquidação. Então tá aqui. Miopia, a imagem é formada antes da retina. Ele tem dificuldade de ver de quê? E a lente corretora é o quê? Divergente. Mas aqui, ó, o HDPC, o homem detesta pagar
a conta. Quem tem hipermetropia, a imagem é formada onde? Dificuldade de ver de quê? Lente corretora é o quê? Se ele pedir para você calcular o grau da lente, que é a mesma coisa que a vergência, é a famosa dioptria, se for para o míope, é menos o inverso da distância do ponto remoto. Se for para o hipermétrope, é 4 menos o inverso da distância do ponto próximo. Rafa, como é que eu faço para não confundir as duas? O míope não tem dificuldade de ver longe. Qual é o ponto longe? É o próximo ou é o remoto? É o remoto, se você lembrar. Controle remoto, controle a distância. Já o hipermétrope, ele tem dificuldade de ver de perto. Então ele tem problema onde, gente? No ponto próximo, tá certo? Então não tem mistérios, certo? Mais uma vez eu quero dizer para vocês, já estão prontos. Há muito tempo vocês já estão prontos. Hoje foi apenas para dar um cheiro na sua bochecha, tá certo? Um afago no seu ego, pegar na sua mão e dizer, você pode muito mais do que você pensa que pode. Então pega essas dicas, faz essa pequena revisão que eu te indiquei em relação às fichas que a gente trabalhou aqui em sala e arrase na prova de domingo, tá certo? Um beijo para vocês, a gente se vê por aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.